Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. O objetivo desta playlist, um dos objetivos desta playlist é apresentar conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, conteúdos estes expressos, registrados e apresentados nos mais diversos formatos, desde os formatos tradicionais até os mais contemporâneos, inclusive aqueles digitais e disponibilizados na rede mundial de computadores. Nesta sessão estaremos apresentando a referência científica registrada e formatada no formato de livro impresso, intitulada Geografia e Meio Ambiente, uma abordagem interdisciplinar na Amazônia. Muito bem, este livro é chancelado e editado pela prestigiada editora Apres. Editora esta cujo escritório sede está localizado na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, no Brasil. Muito bem, este livro é organizado pelos eminentes cientistas, eminentes pesquisadores, a saber, o professor doutor em ciências, professor PhD Enilson da Silva Souza, professor efetivo, adjunto da Universidade Federal do Pará, campus de Ananindeua. Também a professora, a ilustre, nobre e eminente cientista e pesquisadora, professora Dulcideia, professora doutora, professora PhD, professora Doctor of Science, Dulcideia da Conceição Palheta. Também a outra organizadora, eminente organizadora, professora de notório saber científico, professora doutora, professora PhD, professora Doctor of Science, Ana Valéria dos Reis Pinheiro. Muito bem, aqui este livro, muito bem, intitulado Geografia e Meio Ambiente, uma abordagem interdisciplinar na Amazônia. Muito bem, chancelado pela editora Apres. Aqui está os organizadores: Enilson da Silva Souza, professor Enilson da Silva Souza, professor Dulcileia da Conceição Palheta, professor Ana Valéria dos Reis Pinheiro. Muito bem, vamos aqui rapidamente apresentar o conteúdo. Está o prefácio. Este livro é prefaciado pelo nobre professor Francivaldo Alves Nunes, pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas do Ministério de Ciência e Tecnologia, professor da Universidade Federal do Pará, tanto dos programas de graduação quanto dos programas de pós-graduação. Muito bem, aqui vamos apresentar ponto a ponto. Aqui no sumário nós temos um conjunto, um ensemble de artigos científicos, todos estes artigos compilados pelos ilustres e nobres organizadores, por suas excelências, os 3 organizadores. E então vamos apresentar artigo a artigo. O primeiro artigo, intitulado Análises Físico-Químicas de Águas Superficiais da Bacia do Marajó, um estudo de caso das praias do distrito de Mosqueiro, de autoria do pesquisador Anderson de Jesus Brito Castro e de sua excelência a professora pesquisadora Dulcideia da Conceição Palheta, professora PhD, professora Philosophy Doctor of Science, Dulcideia da Conceição Palheta. Muito bem, aqui está o capítulo 2, está aqui encenando o artigo número 2, cujo título é Desafios de Educação Ambiental, práticas docentes em uma comunidade remanescente de Quilombo em Ananindeua, estado do Pará, cidade de Ananindeua, estado do Pará, de autoria da pesquisadora Adriana Gonçalves Reis e do pesquisador Adilson Júnior Ishihara Brito. Muito bem, o terceiro artigo, cujo título é Descarte Irregular
dos resíduos sólidos no bairro do Coqueiro, Ananindeua, Pará, de autoria de Ana Lúcia dos Santos Barbosa, da pesquisadora Ana Lúcia dos Santos Barbosa e do pesquisador Paulo Alves de Melo. Muito bem, o próximo artigo intitulado Avaliação das finalidades de usos para poços no município de Ananindeua com base nas outorgas emitidas no estado do Pará, de autoria da nobre pesquisadora Daniele Barbosa Sarmanho e da nobre organizadora e coautora deste artigo, professora doutora Ana Valéria dos Reis Pinheiro. O próximo artigo, intitulado Cartografia e Morfometria comparada da bacia do Una, subsídio para gestão ambiental na cidade de Belém do Pará, de autoria de Sua Excelência, o jurista e professor da Universidade Federal do Pará, professor PhD, doutor em Ciências Jurídicas, Hélio de Souza Moraes Júnior, e de Sua Excelência, o eminente cientista, pesquisador e professor efetivo, professor da Universidade Federal do Pará, professor Enilson da Silva Souza. O próximo capítulo, intitulado Dinâmica de uso e ocupação do solo no entorno da terra indígena Xicrim, localizada no rio Cateté, entre os anos de 1997 e 2017, de autoria de Lincoln Noronha Correia Júnior, do pesquisador Lincoln Noronha do Correia Júnior, e de Sua Excelência o professor Enilson da Silva Souza. Ainda um outro artigo cujo título é Saneamento Básico com enfoque no esgotamento sanitário na cidade de Santo Antônio do Tauá, estado do Pará, de autoria do pesquisador Luiz Alexandre Bezerra do Nascimento e de Sua Excelência a professora Ana Valéria dos Reis Pinheiro. Muito bem. Ainda o próximo artigo, intitulado Gestão em Unidade de Conservação, a utilização de recursos naturais na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça, no município de Tucuruí, no estado do Pará, de autoria da pesquisadora Neila de Jesus Ribeiro Almeida e de Sua Excelência a professora Philosophy Doctor of Science, professora doutora Dulcideia da Conceição Palhita. Muito bem, o próximo artigo, intitulado Índice de Vulnerabilidade Ambiental de Cemitérios, estudo de caso nos cemitérios dos municípios de Ananindeua e Marituba, no estado do Pará, de autoria de Shirlene Trindade dos Santos, da pesquisadora Shirlene Trindade dos Santos e do pesquisador Paulo Alves de Melo. Muito bem, o próximo artigo, intitulado Identificação dos danos ambientais ocorridos por fenômenos naturais na área de concentração florestal no conjunto de glebas Mamuru, Arapiuns, na Amazônia Paraense, de autoria da pesquisadora Tânia dos Santos da Silva e do pesquisador Paulo Celso Santiago Bittencourt. O próximo artigo é intitulado Meio Ambiente e Sustentabilidade, mapeamento e aplicabilidade em feiras e mercados administrados pela Secretaria Municipal de Economia de Belém do Pará, de autoria do pesquisador Welderson Lula Gomes dos Santos e do pesquisador Marcelo Augusto Machado Vasconcelos. E, por fim, o artigo intitulado Indicadores de Fragilidade em um Sistema de Drenagem Urbana, estudo de caso da bacia hidrográfica do Una, estado do Pará, de autoria da pesquisadora Andressa Rilana Pereira Mercedes da Silva e de Sua Excelência a professora Ana Valéria dos Reis Pinheiro. Muito bem, este livro aqui está,
mais uma vez intitulado Geografia e Meio Ambiente, uma abordagem interdisciplinar na Amazônia, chancelado, editado, registrado pela editora Apres, cujos organizadores são os eminentes cientistas de destacada atuação científica, a saber, o professor Enilson da Silva Souza, professor da UFPA, professora Dulcideia da Conceição Palheta, aqui está, professora Dulcideia da Conceição Palheta, professora com experiência no âmbito nacional, no âmbito internacional, havendo estudado tanto na Universidade Federal do Pará, quanto na Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, quanto tivera também realizado seus estudos na Universidade de Surrey, University of Surrey, in United Kingdom, no Reino Unido, e é professora de medicina veterinária e ambiental, atualmente é professora associada da Universidade Federal Rural da Amazônia, é uma pesquisadora do Conselho Nacional de Pesquisas Físicas, atuando com orientações, supervisões, elaboração de projetos e de publicação de textos científicos em revistas indexadas nacionais e internacionais, referi de revistas indexadas, realmente uma pesquisadora do mais alto nível. Aqui também a ilustre professora Ana Valéria dos Reis Pinheiro, professora associada da Faculdade de Geologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, campus de Marabá, com estágio de pós-doutorado, realizado na Universidade de Brasília, também com formação desde a graduação até o doutorado na Universidade Federal do Pará, uma pesquisadora do mais alto nível, com orientações, supervisões, publicações, referi de revistas científicas, de periódicos científicos, e muito contribui para o desenvolvimento da ciência. Aqui também, rapidamente, um resumo da atuação do professor Enilson da Silva Souza, professor associado da Universidade Federal do Pará, atua atualmente no campus de Ananindeua e no campus de Belém. Outrora atuou no âmbito da Universidade Federal do Oeste do Pará, um professor da área de geografia, bem como atua na área de ciências ambientais, com graduação, mestrado, doutorado, e também pesquisador do CNPq, orienta trabalhos científicos, supervisiona projetos científicos, referi de revistas científicas, publica livros, bem como publica artigos em revistas indexadas nacionais e internacionais. E então, aqui, mais uma vez, apresentando o livro, com vários capítulos, sobre os quais nós citamos os títulos, e vale consultar esse livro, é um excelente livro, intitulado Geografia e Meio Ambiente, uma abordagem interdisciplinar na Amazônia. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós, estaremos oportunamente apresentando outros conteúdos científicos. Muito obrigado a todos.